Olá, abençoados, abençoadas. Eu nessa manhã estou aqui para gravar um vídeo falando sobre Ivete Sangalo e Baby Consuelo. No final do ano, Jesus Cristo, através do Espírito dele, falou comigo sobre Ivete. Mas eu espero o momento dele certo, o tempo de Deus, para poder falar sobre aquilo que ele falou comigo. E o tempo é chegado. Então, vou fazer uma oração, pedir a Deus para ele me usar. E estou aqui para falar a verdade. Eu, desde que era criança, eu sempre ouvia uma voz falando comigo. E falava sobre coisas que iam acontecer. E eu falava com meu pai, falava com minha mãe. Mas eu nunca tinha ouvido essa voz dizer que era Deus. Tinha coisas que aconteciam lá na fazenda onde eu morava. E depois eu contava para meu pai e minha mãe tudo o que tinha acontecido. E eles ficavam impressionados. Dizendo, aí as pessoas comentavam, realmente aconteceu isso em tal lugar, na casa de fulano, na casa de cicrano. Mas eu não estava lá, eu estava em casa, entregar uma profecia, você ouvir Deus falar. E eu estou aqui para falar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Consciente que a Bíblia diz que, em João 8,44, diz que todo mentiroso é filho do diabo, não é filho de Deus. Porque o diabo, ele é mentiroso e nunca permanece na verdade. Para a glória e honra do nome do Senhor, eu ouço a voz dele audivelmente. Tem ocasiões que eu ouço dizendo assim, dentro de mim, eu sou Jesus, e fala as coisas. E às vezes diz assim, eu sou Jeová dos Exércitos, o Deus de Isaac, Jacó, o Deus de Abraão, e quero que você faça isso, e vai acontecer isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele usa o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é o companheiro, é o meu companheiro, é o nosso companheiro, ele é o consolador. É ele que convence o homem ou a mulher da justiça, do pecado, do juízo. E Deus, Jesus disse que não ia deixar, que a gente não ia ficar só quando ele foi para o céu, quando ele foi recebido lá no céu. Ele disse que não nos deixaria só, mas que enviaria o Consolador, o Divino Espírito Santo. E é através do Espírito Santo que Deus entrou em uma pomba e disse, esse é meu filho amado que tenho aprovado, quando Jesus ele estava sendo batizado. Então, é através do Espírito Santo que Deus me diz as coisas que ele quer dizer. E no final do ano, Deus falou comigo sobre Ivete Sangalo. Ele disse, eu quero que você diga para Ivete Sangalo que eu vou passear na casa dela, que eu vou entrar na vida dela com tudo e vou passear na casa dela. Porque ela é uma escolhida minha. Ela não morre sem salvação. E diga para ela que tá para acontecer algo dentro da casa dela, que todo o dinheiro que ela tem não vai resolver a situação. Porque você, Ivete, sabe que tem coisa que tem preço. Alá, Xuricã, Taramanaia, mas tem coisa que tem valor. E o que tem preço a gente pode comprar, mas o que tem valor não se compra. Então, ele me disse que vai chegar uma hora que Ivete, ela vai precisar de algo que só ele pode dar, que tem valor, mas que ele não vai negar para ela. E essa hora já está se aproximando. Alá, Xuricã, Taramanaia, é por isso que eu estou gravando. E ele disse que ela vai dizer, ele disse que ela vai dizer, Jesus me ajude. Jesus me ajude, Jesus me socorre. E até quando a gente diz Jesus me ajude, a gente está conversando com ele. Deus me ajude, a gente está conversando com Deus. Agora a gente tem que dizer, Jesus me ajude em teu nome. Deus me ajude em nome de Jesus. Espírito Santo me ajude em nome de Jesus, porque o nome de Jesus é a chave da vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele me disse que dissesse, ele disse, diga a Ivete que eu sou como um vento, que um vento
Tipo o vento, ninguém vê o vento, mas ele existe. Ele balança o cabelo das pessoas, uma roupa que a gente estende, ele balança. Uma folha, as folhas da árvore ele balança, mas ele não existe. Mas a gente vê o que o vento pode fazer. Então ele disse que ele existe, mas também ele mora dentro dos servos dele, os profetas. Que na hora que o negócio estreitar, Ivete, é para você procurar um servo de Deus, ou uma serva, um profeta. E cuidado com os falsos profetas, porque a partir de hoje vai aparecer um monte de falso profeta para entregar profecia e revelação para você. E eu vou fazer uma oração, né, pedindo a Deus para ele me usar. Eu não estou aqui nesse momento para usar Deus, eu estou aqui para Deus me usar. Eu estou aqui à disposição de Deus para que ele me use como um instrumento para falar para as pessoas que vão assistir esse vídeo, para Ivete, para Baby. Aleluia, glória a Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor Jeová dos Exércitos, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Abraão. Deus que abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar. Deus que permitiu que Daniel fosse para a cova dos leões, mas fechou a boca do leão para não comer Daniel, teu servo. Deus que passeou na fornalha de fogo, permitiu Cedreque, Mesaque e Abednego, os 3 companheiros de Daniel, ir para a fornalha de fogo, ser jogado ali, mas o Senhor passeou no meio da fornalha e não permitiu que a chama ardesse no corpo dele. Então tu és o meu Deus, o Deus que enviou o seu Filho Jesus para morrer, para nos salvar. Senhor Jesus, meu Salvador. Jesus, eu sei que o Senhor hoje tem todo o poder no céu e na terra. O Senhor é o Senhor universal. E eu agradeço ao Senhor, Pai nosso que está no céu, e a Jesus Cristo, por enviar seu Filho Jesus para morrer para nos salvar, e a Jesus por morrer para nos salvar. Jesus, eu quero agradecer também por o Senhor enviar o Consolador, o Divino Espírito Santo. Eu agradeço ao Senhor Jesus, por tudo que tem feito, por tudo que está fazendo e por tudo que vai fazer. E Divino Espírito Santo, meu companheiro, meu consolador, amigo de todas as horas, eu também agradeço ao Senhor em nome de Jesus. Estou aqui à disposição do Pai, do Filho e do Espírito Santo e peço que o Senhor me use para falar com quem o Senhor quiser, com B. Aleluia, glória a Deus, em nome de Jesus. Olha, pessoal, eu sei que tem muitas pessoas que criticam quando a gente diz que ouviu a voz de Deus. Eu não tenho culpa se A e se B não ouve audivelmente a voz de Deus. Mas, apesar de eu ser imperfeita, eu digo a Deus que eu não mereço nada da parte dele. Eu ouço a voz dele. Aleluia. E essa mensagem que Deus vai me usar para falar, eu sei que o diabo e os servos dele não vão estar satisfeitos. Eu me lembro de uma ocasião que tinha uma pessoa que estava passando uma luta muito grande, né? E que parecia que o caso dela não tinha jeito. E aí, ela entrou em contato comigo e eu comecei a orar em favor dela. E um dia Deus me deu um sonho, eu tive um sonho, e nesse sonho Deus mandou uma mensagem para ela. Ele disse assim: diga para ela que quando as coisas estivessem parecendo que está muito difícil, que não tem jeito, não tem saída, e que qualquer tipo de inimigo, que seja espiritual, que seja humano, que ela esteja vivendo uma guerra, sendo perseguida, odiada, abandonada, seja lá o que for, que esteja acontecendo com ela, com você ou com qualquer pessoa, que seja meus servos, que essa pessoa diga: ó Senhor Jesus, me cobre com teu sangue. Me cobre com teu sangue. Me cobre com teu sangue. E nessa manhã eu tô aqui nos Estados Unidos, né? E louvado seja o nome do Senhor, com muita saudade do Brasil, dos meus amigos. E assim sucessivamente. Mas eu te peço, Jesus, me cobre com teu sangue. E foi em forma de louvor que o Senhor me deu essa mensagem, e é bem assim: ó Senhor Jesus, me cobre com teu sangue, me cobre com teu sangue, me cobre com teu sangue,
Ó Senhor Jesus, me cobre com teu sangue, me cobre com teu sangue, me cobre com teu sangue. Ele me deu esse louvor em um sonho. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho até gravado no meu celular a data, o dia e a hora, e escrito num caderno, mas não me lembro bem quando foi. Então nessa manhã, Jesus, eu peço que o Senhor me cubra com teu sangue. Louvado seja o nome do Senhor, porque tu sabes que tem pessoas que perseguem os seus profetas, perseguem os teus servos, né? Louvado seja o nome do Senhor, e distorce muitas vezes as mensagens que os seus profetas entregam da parte do Senhor. Então me cobre com o teu sangue, me cobre com o teu sangue, e cobre Ivete com teu sangue, cobre Baby Consuelo com teu sangue, cobre as pessoas que vai assistir esse vídeo com teu sangue, nos cobre com teu sangue. Ó Senhor Jesus, me cobre com teu sangue, me cobre com teu sangue, me cobre com teu sangue. Debaixo das suas asas, Jesus, dentro do teu nome, Jesus, cobre com teu sangue, cobre com teu sangue, cobre com teu sangue, Jesus. Jesus, o teu nome é uma torre forte, que o teu povo corre para dentro dele e encontra proteção. Ó Senhor Jesus, nos cobre com teu sangue, nos cobre com teu sangue, Jesus. Aleluia, glória a Deus. E quanto a Baby Consuelo, né, essa semana, acho que foi antes de ontem, eu assisti um vídeo, Baby falando para aceitar Jesus, dizendo a Ivete que tinha uma mensagem de Deus e que aceitasse Jesus como Salvador. E falou que nós estamos vivendo um apocalipse. E Ivete brincou, né, aquele jeito escrachado dela ser, ela falou sobre o apocalipse. E logo algumas pessoas entraram em contato comigo dizendo: o que foi que Baby Consuelo foi fazer lá em cima do trio? Se ela disse que é cristão, o que foi que ela foi fazer? E aí começou: você viu o que Ivete falou? Louvado seja o nome do Senhor. E eu comentei: eu acho que Ivete não falou por mal, é aquela maneira, a moleca dela ser, aquela maneira dela brincar com as pessoas. Então ela falou sobre isso, falou assim. Mas eu digo pra você, no final do ano, Deus falou comigo sobre Ivete. Deus falou que algo tá para acontecer na casa dela e que é algo que tem valor, que ela vai precisar de algo que tenha valor e que o dinheiro compra algo que tem preço e que por mais dinheiro que ela tenha, não vai dar para comprar isso. E Jesus falou assim: diga para Ivete que eu vou passear dentro da casa dela. E ela vai dizer: Jesus me ajude, e eu vou ajudar ela, porque eu tenho um plano na vida dela. E tem antepassados dela que me serviram. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu comentando com essa pessoa. Aí quando foi hoje de manhã, neste negócio de 1 hora atrás, Deus mandou eu gravar esse vídeo e falar sobre Ivete e falar também sobre Baby. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Ivete, Deus tem um plano na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gosto muito de você, lhe admiro. Aleluia. Às vezes eu brinco até que eu digo que você é uma pipoca, que você é uma moleca. Louvado seja o nome do Senhor. A sua maneira de agir, de falar, de tratar as pessoas, o respeito, a consideração com o ser humano. Eu gosto de você e até lhe admiro. E oro sempre pela sua vida. Para mim, eu tenho 65 anos. Sempre ouço falar sobre o seu aniversário, mas não me lembro como você tem. Mas para mim, é como se você fosse minha filha, de joelho, jejum e oração. Gosto mesmo de você. Louvado seja o nome do Senhor.
A primeira vez que eu vi você pessoalmente, que eu vi Ivete pessoalmente, porque eu nasci em um lar que com 4 anos eu já li a Bíblia. Então eu nunca tinha ido no carnaval. E teve uma ocasião que era carnaval. E aí eu fui em Salvador com minhas filhas, as meninas pequenas. E quando eu cheguei na Piedade, uma praça que tem lá em Salvador que chama Piedade, a praça estava vazia. Vazia, vazia. Mas de repente veio um trio de lá pra cá, que eu não fui pro carnaval, mas fui em Salvador com minhas filhas, né? Porque era feriado. Aí eu disse, vou lá em Salvador com as meninas, que eu moro... Eu nasci em Salvador, mas moro em uma outra cidade, no Brasil, que é uns 20 minutos da minha cidade, é uma cidade da região metropolitana de Salvador, e é pertinho. Aí fui com elas. Nunca tinha ido em carnaval, não tinha noção nem como era, só via passar na televisão. Mas aí fui, não foi para o carnaval que eu fui. Louvado seja, muito embora outras vezes eu já fui para o carnaval para evangelizar. Mas eu tô falando da primeira vez que eu fui. E de repente veio um trio de lá para cá, uma multidão. E nós ficamos encostadinhas numa parede. E aí vem Ivete cantando tum-tum goiaba, tum-tum goiaba, tum-tum goiaba. Então aquela foi a primeira vez que eu vi Ivete na minha vida, nunca tinha visto na televisão. E me afeiçoei por Ivete. Aleluia. E até hoje, eu nunca deixei de orar por ela. Porque quando eu vi Ivete em cima daquele trio, eu disse um dia também, ela vai estar em cima de um trio, louvando a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus tem um plano na vida de Ivete Sangalo, Ele tem um plano na minha vida. Ele tem uma obra para fazer na vida de vocês, que vão ouvir, que vão assistir esse vídeo também. Ele tem uma obra para fazer, não é só na vida de Ivete, na minha vida. Mas vamos falar sobre Baby. E aí, quando foi, tem negócio de não sei quantos minutos tem, se é 1 hora ou 2 horas, que Deus falou comigo, não fale só sobre Ivete, fale sobre Baby. Baby, tem pessoas dizendo que Baby Consuelo é uma coisa. Aquela coisa ainda diz que é pastora. Mas Deus me disse que Ele se agrada de Baby. Por sinal, eu falei com uma pessoa assim, louvado, Baby estava lá no carnaval, porque a voz dela é ouvida ali. Aonde eu e você não vai, Baby vai. Aonde eu e você não entra, Baby Consuelo entra para falar do amor de Deus. E ela falou para milhares de pessoas em todo mundo tá ouvindo, tá assistindo aquele vídeo do que Baby falou, que deve se aceitar Jesus o mais rápido possível. Louvado seja o nome do Senhor, convocando as pessoas a aceitar Jesus como Salvador. Então você que vive criticando Baby, que vive criticando outro servo de Deus, vai ganhar almas para o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, sendo filho de Deus, Ele desceu, Ele se humilhou. Ele comeu com os cobradores de imposto, Ele se sentou com as prostitutas. Agora Ele não pecou. Jesus não pecou, mas Ele não discriminou ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Então está na hora de eu, você, de nós, louvado seja o nome do Senhor, pregar o Evangelho. E se Baby estava ali no carnaval, a Bíblia fala que Deus escolheu as coisas loucas, as coisas simples, as coisas que muitas pessoas não dão valor para ganhar almas para o reino dele. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus falou nessa manhã para mim, eu não estou aqui para puxar o saco de Ivete, nem de Baby, nem seu, nem de ninguém. Eu estou aqui para falar a verdade em nome de Jesus. Deus falou para eu falar com Baby Consuelo, que Ele se agrada dela. E se Deus se agrada dela, que somos eu e você para jogar pedra nela. Louvado seja o nome do Senhor. Uma coisa eu tenho que me identifico com Baby. Eu sou louca por Jesus. Eu sou apaixonada por Jesus. Jesus fez a minha cabeça. E Ele fez a cabeça de Baby Consuelo também.
Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E tem outras pessoas que Deus me disse que se agrada, que Deus constituiu como autoridades, e que muitas pessoas jogam pedra e não gostam, mas Deus disse, nem adianta. Quando eu amo uma pessoa, eu amo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Então Jesus ama todos, mas odeia o pecado. Mas tem pessoas que querem ser precatórias no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Quer mandar até em Deus. Quer dizer a quem Deus deve ajudar, quem Deus não deve ajudar. Quer dizer quem Deus deve colocar como prefeito, quem não deve. Quem Deus deve colocar como presidente da república, quem não deve. Aleluia, glória a Deus. Está escrito na palavra de Deus uma única coisa. Muitas coisas, mas tem uma que é muito forte. Ele diz, eu velo para que a minha palavra se cumpra. Deus tem me dito constantemente, eu não estou aqui para fazer a sua vontade, minha serva, nem a vontade de nenhuma outra pessoa. Eu estou aqui para fazer a minha vontade. E se o que você quer é da minha vontade, se o seu sonho for o meu sonho para você, se o seu desejo for o desejo que eu tenho para você, se o seu projeto for o projeto que eu tenho para a sua vida, vai se realizar. Mas livrando disso, eu velo para que minha palavra se cumpra. E eu não sou forçado a agradar nem a A, nem a B, nem a C. Então, louvado seja o nome do Senhor. E eu também não sou forçada a agradar. Não estou aqui para agradar nem a A, nem a B, nem a C. Eu quero agradar a Deus. Eu quero estar no centro da vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E eu vou ler aqui, louvado seja o nome do Senhor, um texto que Deus me deu, para que eu lesse. Louvado seja o nome do Senhor. Veja bem, nosso Deus, ele não mudou nem vai mudar. Ainda existem falsos profetas e profetas da parte de Deus. Eu me lembro que a primeira vez que ele falou comigo e disse que ele era Deus, eu estava na Assembleia de Deus, de joelho orando. E eu ouvi uma voz dizendo, eu sou Deus. E a partir de agora, glória a Deus, você não precisa mais de profeta nenhum para falar nada com você, porque eu vou falar sempre com você. E desde a de criança que eu falo com você. Mas eu nunca me apresentei dizendo para você que eu sou Deus e eu sou Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. E está escrito aqui na palavra de Deus, no livro de Amós 3, versículo 7. Amós 3, versículo 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, o profeta. Deus tem falado muitas coisas que por muito tempo eu tenho me calado por medo de falar. Porque se vocês forem ler a história dos profetas, muitos profetas foram assassinados. Porque quando uma pessoa vai, seja lá quem for, a uma outra pessoa entregar uma mensagem da parte de Deus, dizendo que a pessoa, Deus está abrindo porta de emprego, Deus está curando, Deus vai lhe dar um jatinho, Deus vai lhe dar um avião, aí a pessoa fica satisfeita. Mas quando se é uma profecia de algo de ruim que vai acontecer, principalmente os que dizem que são muitos, né, que são evangélicos, muitos que são crentes, já começa a amarrar. Está amarrado em nome de Jesus, né? Se Deus revelar que uma pessoa vai morrer, aí já começa a dizer que aquela pessoa é coveira, é profeta coveira, é profeta coveiro, é profetiza coveira. Não existe esse negócio de profeta coveiro, nem profetiza coveira, não existe. A Bíblia fala de um profeta que Deus falou que ia matar a esposa dele, a delícia dos olhos dele, e que ele não devia prantear, chorar nem nada, e no outro dia a mulher do profeta tinha morrido. Então muitas vezes Deus nos revela coisas boas que vai acontecer e coisas ruins, mas ele é Deus, louvado seja o nome do Senhor.
E não é à toa que ele chama a gente de ovelha. Porque quando a gente cria uma ovelha, a gente pode criar uma ovelha, botar ela dentro de casa, dar mamadeira com leite. Louvado seja ela passear dentro da casa da gente para cima e para baixo, e a gente nunca levar ela para o abate, a gente nunca levar ela para o abate, nunca matar. Mas tem uma outra ovelha que o próprio dono leva ela para o matadouro, mata e ainda faz um churrasco. Então Deus diz que nós somos ovelha. Aqui da terra não sai ninguém sem a ordem de Deus. Mesmo que o diabo vá matar alguém, ele tem que procurar Deus primeiro para Deus autorizar. Jó, para o diabo fazer algo com Jó, Deus teve que assinar embaixo. A guerra da Ucrânia, Deus assinou embaixo. Louvado seja o que está acontecendo no Afeganistão, Deus assinou embaixo. Louvado seja a guerra lá em Israel, Deus assinou embaixo. Mas como é que Deus assinou embaixo? Nada foge do controle de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu comecei perguntando a Deus por que tudo isso. Ele disse, eu velo para que minha palavra se cumpra. Está escrito na minha palavra, vai lá ler Apocalipse, para ver o que é que diz no Apocalipse, as coisas que iam acontecer. Na minha palavra diz que nos últimos tempos, né, haveria guerra, fome, peste, terremoto, escassez de víveres. E tudo tem que acontecer para que minha palavra se cumpra. E Jesus falou que tudo ia se acontecer, guerra e tudo. Então, se não acontecer as guerras, Jesus vai ficar como um mentiroso. E Jesus, ele é Senhor universal e Deus da verdade. Louvado seja o nome do Senhor, mas não tem nada escondido que Deus não revele aos servos dele, os profetas. Então, tem muitas coisas que Deus tem falado para mim, de pessoas que Deus gosta, de pessoas que Deus não quer que ninguém fale mal. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem me falado de pessoas que Ele não quer que fale mal, porque se falar mal, Ele fala lá no livro de Naum que é o culpado, Ele não tem por inocente, que Ele é vingativo. Então, se Deus escolher uma pessoa para dar vitória, não se levante contra ela. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Ele fala o que Ele vai fazer, como no Sodoma e Gomorra, Ele destruiu aquela cidade. Como no tempo do dilúvio de Noé, Ele destruiu e Ele abala o céu e a terra para dar vitória aos servos dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes Deus me disse que ia matar determinada pessoa. E Ele falou assim, aleluia, glória a Deus, vou fazer isso, vou matar, agora eles venham me matar. Agora eles se levantem contra mim. Agora eles venham me prender. E Deus falou comigo coisas sobre determinadas pessoas que eu disse, meu Deus, se eu for falar um negócio desse, eles vão querer me matar. Se eu falar uma coisa dessa, eles vão querer me prender. Ele disse, mas eu vou fazer isso e eles não vão me matar e nem vão me prender. Louvado seja o nome do Senhor. Você vê que Jesus, quando ele estava lá na cruz, ele diz, Eslã, Eslã, Sabanta Samaquitana, Deus meu, por que me abandonaste? Não é? Mas que seja feita a tua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que aconteceu com Jesus, o Filho de Deus. Que ele até disse para Deus que Deus tinha abandonado ele, mas que não fosse feita a vontade dele, mas que fosse feita a vontade de Deus. Então, muitas coisas Deus permite na sua vida, na minha vida, coisas ruins, coisas boas, muitas vezes coisas ruins, mas não é para sempre. Jesus não ficou na cruz para sempre. Ele morreu para nos salvar e ele voltou para o céu. E hoje ele tem todo o poder no céu e na terra. Louvado seja o nome do Senhor. E você que ainda não aceitou Jesus como Salvador, aceite Jesus como Salvador. Aceite Ele como juiz, como médico, como companheiro, como advogado. Mas também entregue tudo que é seu para Jesus. Entregue seu corpo, sua alma, seu espírito, seu amigo, seus inimigos, sua família. Aleluia. E depois que você fizer isso, você diga, Jesus, eu peço perdão por todos os meus pecados. Você que matava, não mate mais. Você que roubava, não roube mais. Você que pegava o marido dos outros, deixa o marido dos outros. Você que estava de olho na esposa dos outros, deixa a esposa dos outros. Você que usava a droga, deixe de se drogar. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Você que falava da vida dos outros, deixe de falar da vida dos outros. Fale da sua vida e fale da vida de Jesus. Você que perseguia os servos de Deus, deixe de perseguir.
Louvado seja o nome do Senhor. Peça perdão a Jesus por tudo de errado que você fez. Louvado seja o nome. Eu todos os dias estou pedindo perdão a Jesus. Porque muitas vezes, mesmo a gente tendo aceitado Jesus como Salvador, entregado nossa vida a Ele, nós somos imperfeitos. E às vezes a gente peca sem querer. Existe um pecado que é sem querer e existe um pecado que é o involuntário, mas existe um pecado voluntário. Tem pessoas que estão matando, estão roubando, estão estupando, estão assaltando, estão sequestrando, estão traficando, mas essa pessoa sabe que é errada. Então vai ter que deixar de fazer isso e pedir perdão a Deus, porque se der uma dor e morrer, vai morrer sem salvação. Mas tem aquele pecado que é involuntário. Louvado seja o nome do Senhor. Vou dar um exemplo. Houve uma ocasião que uma pessoa me pediu 10 reais. E eu disse, eu não tenho, eu tô sem um tostão. Eu não tenho nenhum dinheiro na bolsa. E depois que a pessoa foi embora, eu descobri que eu tinha 10 reais. Então foi um pecado que eu cometi, mas foi involuntário. Porque eu disse que eu não tinha aqueles 10 reais, nem para dar, nem para emprestar. E eu tinha 10 reais na bolsa sem eu saber. Louvado seja o nome do Senhor. Então, deixa o pecado, deixa aquilo que não é do agrado de Deus, deixa a intolerância religiosa. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Deus deu o livre-arbítrio de cada um escolher o Deus a quem servir, se serve a Deus, se serve ao diabo, de cada um escolher a sua religião. Louvado seja o nome do Senhor. Deixe todo e qualquer tipo de intolerância. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós acabamos de ler aqui, ó. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos dos profetas. Então, aqueles que Deus fala, que ouve a voz de Deus audivelmente, é chamado de profeta. Louvado seja o nome do Senhor. E ele revela os seus segredos aos seus servos, os profetas. E aqui em Lucas 12, versículo 2 diz: mas nada há de encoberto que não seja descoberto, nem oculto que não haja de ser revelado. Porquanto tudo que em treva disseste à luz será ouvido, e o que falaste aos ouvidos no gabinete, sob os telhados, serão apregoados. Louvado seja o nome do Senhor. Então não existe nada oculto para Deus, escondido. O passado, o presente e o futuro é patente aos olhos de Deus. Deus sabe. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu e vocês, de repente, até a gente esquece do que aconteceu no nosso passado, mas Deus lembra. Glória a Deus. Deus está vendo o que aconteceu no nosso passado, Deus está vendo o que está acontecendo agora no nosso presente, e Deus sabe o que vai acontecer no nosso futuro. Então é por isso que Deus falou comigo, final de ano, diga a Ivete, aleluia, glória a Deus, que ela vai precisar algo da minha parte, que não tem preço, mas tem valor. E eu vou passear lá dentro da casa dela. E o negócio vai ser sério e vai ser estreito. Eu não estou entregando isso porque Ivete falou do Apocalipse, não tem nada a ver. Foi final de ano que Deus falou isso comigo. Eu falei com minha filha, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, eu gosto de Ivete. Minhas meninas falam Ivete, minha mãe. Ivete, eu falo Veveta. Louvado seja o Cantarabasturianda e Cantorimanaia. Mas ele disse que Ivete vai dizer: Jesus me ajude. Jesus, o que é que eu faço? Jesus me socorra. Aleluia, glória a Deus. E ele me disse também que Ivete é escolhida dele desde do ventre. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então muitas coisas acontecem para que a gente um dia venha pregar o evangelho, um testemunho. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. E é por isso que Ivete até hoje não aceitou Jesus como Salvador. Porque um dia ela vai pregar o evangelho em testemunho. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. Louvado seja o nome do Senhor. E eu estou ouvindo o Deus falando que o que há de vir virá e não tardará. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E mais uma vez, eu clamo a vós, Jesus. Eu oro por todas as pessoas que vai
assistir esse vídeo. Eu oro por Ivete, eu oro por Baby. Aleluia, eu oro pela minha vida. Sela o poder do diabo sobre a nossa vida. Convence aqueles que ainda não aceitaram o Senhor Jesus como Salvador a aceitar. Jesus, dá comida ao faminto. E eu agradeço ao Senhor, porque o Senhor nunca deixou faltar na minha mesa, na minha casa. Mas dá comida aos famintos que estão com fome agora, da tua palavra e do pão material que perece. Dai água ao sedento. Abre porta de emprego para os desempregados. Liberta os que estão traficados, sequestrados e oprimidos do diabo. Dá saída, dá solução. Cura os enfermos. Alegra os tristes. Alegra os que estão com depressão. Liberta eles da depressão. Ai, Senhor, nos dá muitos anos de vida. Blinda a gente. Blinda a nossa casa. Blinda tudo de bom que o Senhor nos deu. Nos dá proteção, nos dá segurança. Essa pessoa que precisa de um carro para trabalhar, dá o carro para a pessoa. A pessoa, Senhor, que tem muita dívida, providencia o dinheiro para essa pessoa pagar a dívida. Senhor, aleluia, glória a Deus, continua me usando, Senhor, para fazer um trabalho social e o espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, eu te peço em teu nome, Jesus, em nome de